Irmãos e irmãs em Cristo, em especial você catequista, a quem nos dirigimos primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo de formação. Vamos continuar então estudando sobre as partes da missa, sobre a liturgia eucarística, hoje em especial sobre a apresentação dos dons ou a apresentação das oferendas. Antes, porém, vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de bondade e misericórdia, concedei-nos a graça do entendimento e da sabedoria, para que, aprendendo mais, possamos servir melhor a vós, a vossa igreja e a comunidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos, então, continuar nos apoiando, nos fundamentando no material oficial da nossa igreja, para que a gente possa, então, ir clareando e compreendendo um pouquinho mais sobre os mistérios celebrados na nossa Santa Missa, celebrados então na Eucaristia, na festa da Eucaristia. Depois então de vermos sobre a procissão dos dons, depois de vermos sobre a preparação do altar, vamos hoje tentar entender um pouquinho mais sobre a apresentação dos dons, a apresentação das oferendas, que se dá, na verdade, por uma oração que o sacerdote faz. Então, o sacerdote, depois de ter preparado o altar, o sacerdote, então, eleva o pão e depois eleva o cálice aos céus e diz a seguinte oração: Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Então ele faz isso com o pão e depois vai fazer o mesmo com o cálice, trocando algumas palavras só para que dê conexão ao vinho que está sendo oferecido para depois se tornar o sangue. E tudo isso, essa oração vai juntando também ao sacrifício os frutos da terra, os frutos da fadiga humana, né? Então todo o nosso trabalho, todo aquilo que é humano vai se juntar também no mistério de entrega de Cristo, no grande sacrifício. Deus quis assim que fizéssemos parte desse sacrifício. É claro que ele se oferece em sacrifício, mas ele também acolhe aquilo que é humano. E aí, quando o padre termina, quando o sacerdote termina de fazer essa apresentação, se é uma celebração mais solene, ele vai fazer a incensação do altar, da cruz, de alguma imagem que de repente está celebrando, né? Naquele dia, de repente um padroeiro. Se não tiver incensação, ele vai então para fazer o rito de purificação das mãos. E aí então ele vai lavar as mãos, né, com um pouquinho de água. E esse processo é um processo de ato de purificação, que é chamado de ablução, que é feito então pelo sacerdote, né, antes então de continuar a oração e ao rito eucarístico que vai se suceder a partir dali. Tá? Então é uma preparação para o ato festivo, por isso a purificação. O sacerdote tem que se mostrar puro. É diferente de quando os ministros ou quando o diácono às vezes lava a mão lá atrás. Lá não é ato de purificação, lá é apenas um ato de higiene. Quem faz essa purificação é somente o sacerdote, né? Então ele faz esse momento de purificação na sua oração, pedindo, né, que Deus o purifique. Depois então, né, a partir daí nós vamos ter a oração sobre as oferendas. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo vídeo. Aliás, no próximo vídeo pretendo fazer com o Manuel, né, que é ministro, é cerimoniário, também atuou durante um tempo no seminário, e aí ele vai nos explicar um pouco mais sobre a incensação, sobre quando se coloca o incenso, né, como se faz, como se procede e qual o significado da incensação. E depois então a gente vai dar continuidade à oração sobre as oferendas e a partir dali a oração eucarística. Por hoje ficamos por aqui. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.